Olá, caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou-vos falar sobre o Cupra Tavascan VZ. Um modelo que já tardava a ser ensaiado pelo tio Bastos e que, em sua oportunidade, lá me calhou a sorte de poder ensaiar este lindão. É um lindão. E sobretudo nesta cor assim esbranquiçada barra quase prata barra leite barra opaco, o carro fica um espetáculo. É um carro que eu já tinha visto passar na rua meia dúzia de vezes e tinha ficado muito interessado. E gostei muito das dimensões e do ar raçudo que este carro aporta. Aliás, como é quase que uma assinatura da Cupra, é que todos os modelos têm um ar bastante impactante e em termos de visual transmitem dinamismo desde o primeiro olhar. Seja o Born, seja o Formentor e neste caso o Tavascan, mesmo sendo assim um crossover grande, não deixa de transmitir assim um ar de "eu sou muito rápido". E na realidade este VZ é a versão mais rápida que há aí. O Tavascan pode ser comprado em duas versões aqui em Portugal, uma com 286 cavalos e motor elétrico traseiro, ou esta VZ com dois motores elétricos, 286 cavalos na traseira, 109 na dianteira, que somados dão, ora 286 mais 109, 340. E 679 Nm de binário máximo. Portanto, é assim um carro que se apresenta com um nível prestacional elevado. Com exceção feita para a velocidade máxima, que está limitada a 180 km/h, mas este Tavascan VZ é capaz de despachar os primeiros 100 km por hora desde parado em 5.5 segundos, apesar de ostentar na balança um discreto peso de 2.275 kg. Mas pronto, pesos pesados é algo que a indústria dos carros elétricos nos vai habituando, sejam eles pequenos ou grandes, mas normalmente, quanto maiores, muito mais pesados se tornam. Aliás, não posso deixar de destacar que a Volvo, no meu recente ensaio ao EX90, eu fiz questão de reforçar que por 150 kg apenas, aquele carro não obriga a carta de pesados, ok? Porque o carro tem um peso bruto de 3.350 kg e a carta de ligeiros é para carros com o peso bruto até 3.500 kg, ok? Portanto, por 150 kg aquele carro não precisa de carta de pesados. Espero bem que a tecnologia, no que toca às baterias, vá longe e que as baterias continuem a ter a capacidade que têm, o aumento das velocidades de carregamento, mas também a compacticidade, será que é assim que se pode dizer, das baterias, que venha realmente a ser incrementada para que possam também ser mais leves e ocuparem menos espaço no carro. Voltando aqui um bocadinho atrás, e à parte visual deste Tavascan VZ, o carro tem um ar espetacular. Tem um ar espetacular desde o primeiro relance, aquelas saias laterais que fazem assim uma subida junto à porta traseira, incutem assim um ar, tipo, o carro parece que está assim, é como se fosse um atleta posto nos blocos de partida antes do disparo da pistola e sair disparado. É um bocadinho isso, é traseira, a frente mergulhante, traseira sobre-elevada e depois aquela parte ali lateral que faz assim um género de um design assim para cima, junto à porta traseira, incutem realmente um ar dinâmico, como se estivesse apoiado e apontado já para a frente. Gostei bastante. Gostei muito também do design das espetaculares jantes de 21 polegadas que este carro trazia, montadas de origem. Atenção que este carro, só para vocês terem uma ideia, este modelo que eu estou a apresentar nas fotografias, o único opcional que tinha era, eu vou fazer assim, isto parece muito a mal, mas não dá jeito nenhum para os óculos profundos. O único extra que trazia era pintura metalizada prata white, que custava 750 euros, e o preço final deste Tavascan com IVA são 68.865 euros. 68.865 euros. Não é um carro barato, mas quem quiser um Tavascan mais barato pode e deve optar pela versão de 286 cavalos com motor traseiro, que apesar de ter ali uma diferença de cavalagem um pouco, eu não diria significativa, mas é relevante para algumas pessoas, mas com certeza que fará melhores autonomias. Este Tavascan VZ e no Tavascan normal a bateria é a mesma, portanto é a bateria de 82 kWh com 77 kWh úteis. E no caso deste Tavascan VZ, a marca anuncia uma autonomia WLTP de 513 km com um consumo médio de 17.2 kWh por cada 100 km. Já lá vamos.
Eu estava a falar então do aspecto exterior do carro, entretanto baralhou-se-me aqui com uma coisa. Portanto, gostei muito daquelas jantes de 21 polegadas, que vêm equipadas com pneus às 4 rodas de 255 em jantes de 21 polegadas, e o carro realmente tem aquele ar muito dinâmico. Depois, a assinatura de luzes do carro é espetacular. A assinatura de luzes da frente, com o símbolo Cupra à frente, também ele iluminado, com a assinatura de luzes atrás, toda ela faz um bailado de luzes logo assim que chegamos ao pé do carro, também com o símbolo Cupra iluminado atrás. Portanto temos símbolos iluminados à frente e atrás, não vai alguém ficar com dúvida de que marca é que é, portanto está lá bem escarrapachado, à semelhança do que agora faz a Audi e a Volkswagen também, portanto, dentro do mesmo grupo. Mas o carro tem realmente um ar muito imponente. O que é que eu notei logo em termos de acesso? Não sei se é um problema desta unidade, se não, mas a porta traseira do lado esquerdo, portanto a do lado do condutor, era muito teimosa para abrir. Ora, volta e meia não abria. Os puxadores das portas não mexem, portanto é quando nós metemos a mão por dentro, tem ali um género de uma patilha extra sensível, que é isso que faz despoltar a abertura da porta. E essa porta traseira do lado esquerdo era muito teimosa para abrir, apesar de destrancar todas ao mesmo tempo. Algo que também me aconteceu por mais que uma vez foi chegar ao pé do carro. Portanto, o carro tem um sistema de keyless entry, obviamente nós deitamos a mão à porta e ele abre, ou abrimos a mala. Foi ele não reconhecer a chave quando eu chego ao pé do carro. Ou seja, cheguei ao pé do carro, deitei a mão à porta e nada aconteceu. Deitei a mão à mala e nada aconteceu. Portanto, tive que ir à chave e abrir o carro. Aconteceu meia dúzia de vezes. Não sei se será algum bug, se será algum problema de pilha na chave ou qualquer coisa do género, mas em maior parte das vezes eu aproximava-me do carro e as luzes começavam imediatamente a acender e fazia logo aquele espetáculo todo, e outras vezes o carro dizia tipo, olha, desculpa, estou aqui a dormir, agora não tenho tempo para ti. Gostei muito realmente deste aspecto exterior. O carro beneficia muito de uma abertura de uma quinta porta, essa quinta porta atrás que dá acesso a uma bagageira com 540 litros de capacidade, com um fundo falso onde podemos guardar os cabos de carregamento e essas coisas do género. Portanto, em termos de habitabilidade, o carro é muito generoso. Alberga 3 adultos atrás num fundo completamente plano, portanto temos todos os espaços para pôr os pés muito à vontade, com saídas de ar-condicionado, com regulação de temperatura para os passageiros atrás e vidros escurecidos. Quando me sentei ao volante pensei, oh meu Deus, que carro tão giro! Parece uma nave espacial. Só me fez lembrar aquele vídeo do Dia da Independência, quando o Will Smith entra para dentro de um OVNI e tem assim uns comandos todos diferentes e um tablet assim todo cheio de ondas e parece assim uma cena orgânica. Parece que estamos dentro do ventre de um animal qualquer. Não num mau sentido, mas num bom sentido. Acho que o carro tem um ar realmente, é todo assim ondulante e curvilíneo, e os materiais, apesar de haver ali uns plásticos que me parecem um pouco, não é mau qualidade, é pirosos. Ainda assim o conjunto está todo muito bonito, acho que está tudo muito bem montado, nesse aspecto não há um barulho a registar. Os puxadores das portas em cobre, os acabamentos em cobre, mais aquelas estruturas em plástico a imitar metal, fica muito giro, sendo que aquilo faz com alguns ângulos de sol, alguns reflexos, quer no vidro da frente, quer nos vidros laterais, que não é assim tão bom, com 300 milhões de combinações de luzes que se podem acender para o interior, que podemos regular a intensidade que temos na luz dos pés, na luz das portas, na luz do tablier, tudo aquilo é customizável, portanto cada um pode ter o Tavascan à sua medida, com as luzes da cor que quiser, e o ambiente todo ele é um espetáculo, é realmente muito espetacular. A pena que eu tenho que as bolsas das portas não são forradas, por amor de Deus, Cupra, temos um carro de quase 70 paus e não temos bolsas das portas forradas, é muito chato, porque o tio Baixo gosta de pôr as chaves da casa e o porta-óculos na bolsa da porta, e um carro que tem 340 cavalos e que acelera em 5 segundos do Euro 100, cada vez que se acelera ou cada vez que se trava, lá andam os óculos e as chaves para a frente. É muito aborrecido. Acabei por ter que pôr as chaves dentro do alçapão central, que é gigante, dá quase para meter uma criança lá dentro, mas tem ali uma prateleirazinha mais pequenita que dá para pôr ali as chaves. Pus também ali o porta-óculos, garrafas de água cabem com fartura, portanto temos muitos espaços de arrumação naquela zona, bolsas das portas, consola central. Uma coisa que eu achei que está ali claramente style over function, e que eu digo assim, é o designer que fez isto, realmente devia receber um prémio. Temos ali assim, um género de uma trave central que desce desde o tablier até ali à zona onde, perto do porta-copos, e que acede e depois que encaixa na zona do apoio de braços. Essa trave é muito bonita, mas é um disparate de ergonomia, porque aquela trave está ali e eu não consigo aceder facilmente à zona onde posso deixar o telefone para carregar, ou uma bolsa que está escondida por trás onde ponha, sei lá, chaves, a carteira, qualquer coisa do género. Portanto, eu tenho que me esgueirar
Tem que esgueirar assim a mão por trás daquela trave para pôr o telefone no sítio do wireless charging. E tem que fazer assim uma manobra macaca com o pescoço para perceber se o telefone está a carregar ou não, porque não se vê, está tapado com aquela trave. A trave é muito bonita, provavelmente acrescenta à rigidez do conjunto todo, tal dia, quer que seja, mas aquilo não é nada prático, aquilo é claramente um style over function. Foi, epá, a malta dá um jeitinho com a mão, deixa lá pôr isto que isto fica muito giro. E realmente fica. O carro tem um ecrã central de 20 milhões de polegadas. O ecrã é gigante, deve ter para aí 15 polegadas, com uma definição incrível, obviamente. Nunca tive um Waze tão grande escarrapachado no ecrã da frente. O Waze que está obviamente emparelhado com todo o sistema do carro e portanto tudo aparece no ecrã central, aquele ecrã pequenino, quer dizer, temos um de 15 polegadas ao lado e depois o ecrã central é pequenino, mas tem uma boa visibilidade e boa quantidade de informação, se bem que o Pitosga, por causa do ver mal ao perto, há ali números que eu às vezes tenho que me afastar assim um bocadinho a cabeça para trás para conseguir ver se é 389 ou se é 369 ou se é 359, mas isso é um problema meu, não é um problema de malta mais nova, que eu acho que é a malta que comprará mais um Cupra Tavascan, é um público claramente ali até aos, diria eu, 40, 45 anos provavelmente. Malta se calhar da minha idade já não vai para aquele carro, ou vai para um ID4 ou vai para um Skoda Enyaq, acho que se calhar não querem tanto aquele ar irreverente, se bem que eu gostei bastante e não seria carro que eu deixaria de ter por causa da parte estética, não é propriamente um Civic Type R que, oh meu Deus, eu não seria capaz de ter parado à porta. Não, pelo contrário. É um carro, e por falar em parado à porta, é um carro que, estando parado onde esteja, atrai atenções. As pessoas vêm ver. Inclusivamente, eu fui daqui para Cabanas de Tavira e um senhor lá em Cabanas perguntou-me que modelo era aquele e perguntou-me se era plug-in. Eu disse que não era 100% elétrico, eles nem conheciam. Portanto, é um carro, do ponto de vista de interior, tem uns bancos muito confortáveis, se bem que eu acho que tem pouco apoio lateral, portanto os bancos são grandes, são assim... são para pessoas grandes e para albergam pessoas grandes, mas realmente não fornecem muito apoio lateral. Achei que para um carro com aquele nível prestacional e com suspensões um pouco mais firmes, porque eu não achei o Tavascan propriamente um carro que se possa dizer é um carro confortável. Obviamente que é um carro confortável QB, mas tem ali um tato de suspensão que em pisos menos bons é um bocadinho seco. Passar lombas, pisos degradados é um bocadinho seco. Obviamente também pode ser consequência das jantes de 21 polegadas e de pneus de baixíssimo perfil, mas longe de ser um carro desconfortável, mas eu preferiria ter se calhar uma versão com jantes mais pequenas e com outro tipo de tato mais suave, por assim dizer. Portanto, temos esse ecrã grande de 15 polegadas, com todas as funções possíveis e imaginárias, temos uma leitura espetacular da parte dos consumos, da navegação mesmo do carro, do sistema do emparelhamento Android Auto ou Apple CarPlay, funcionou sem bugs, sem problemas, portanto sentava-me dentro do carro e tinha tudo automaticamente emparelhado. Um ecrã de fácil utilização para as ajudas eletrónicas que estão subdivididas em 3 categorias, onde é que a gente já vai, e aquele carro, pura e simplesmente para mim, não se consegue conduzir sem desligar o Lane Assist e sem desligar a advertência dos sinais de trânsito, porque senão é por demais chato. Portanto, eu entro para o carro, Lane Assist desligado, e advertência dos sinais de trânsito desligados. Também tive que desligar o sistema de reconhecimento dos sinais de trânsito quando vamos com o cruise control ligado, porque é uma grande seca. Eu já no meu ID3 tenho, obviamente é um ar de família, é tudo igual, tenho isso desligado porque é muito chato quando nós vamos a 120 cruise control ligado, estamos a chegar a uma cabine de portagens e aparece o 100 e ele, pumba, imediatamente abranda ou trava, e quando aparece o sinal de 80, pumba, trava, e às vezes o sinal de 80 aparece 300 metros antes da portagem e eu já levo com o fulano de trás a fazer-me sinais de luz porque é que tu vais a 80. E pior, quando eu passo na portagem e faço resume para a velocidade que estaria calculada para a 120, ele assume 60. E então tem que desligar o cruise control, voltar a acelerar e voltar a fixar a 120. Portanto, eu desliguei todo esse sistema de leitura de sinais de trânsito e o cruise control funciona na velocidade que eu programei e acabou, e é muito mais fácil. Tem um cruise control adaptativo que funciona muito bem, abranda suavemente quando vai detectando o carro à frente e acelera rapidamente quando o carro da frente sai da frente. Felizmente. O cruise control subdivide-se neste carro em 3 categorias, portanto podemos ter o cruise control com Pilot Assist, portanto em que o carro tem assistência de direção, temos o cruise control normal e temos o cruise control, como é que era a outra categoria? É o limitador, portanto são três vertentes de um mesmo sistema. O carro realmente tem depois também, para além desse ecrã e para além de todas essas ajudas e tudo isso que funciona bastante bem, tem um head-up display top. Nós à nossa frente do vidro podemos regular a altura, a inclinação, mais para a esquerda, mais para a direita da imagem que é projetada no vidro, e a definição de imagem é qualquer coisa de extraordinário com a função da realidade aumentada. Portanto, se eu tenho
indicações do GPS postas no Waze, essas indicações são espelhadas no vidro, mas tipo mesmo à frente dos meus olhos, não é tipo um bocadinho para baixo, não, é mesmo à frente dos meus olhos. A área que é possível projetar no vidro é enorme e, portanto, temos uma definição de imagem, podemos pôr, perdão, podemos pôr a velocidade, podemos pôr as indicações de GPS, podemos pôr as médias de consumos, podemos pôr todas essas informações espelhadas no vidro, o que torna um bocadinho redundante olhar para aquele ecrã que temos à frente do volante, que realmente é pequenino e, portanto, as indicações que estão espelhadas no vidro vêem-se muito melhor, pelo menos para um pitosga como eu, vê-se muito melhor do que olhar para o ecrã pequenino. O carro tem uma condução extremamente agradável e percebemos logo que temos 340 cavalos debaixo do pé e uma alarvidade binário, porque de repente parece que estou a conduzir o meu ID3 com a facilidade com que o carro sai, com a facilidade com que curva, tem um travão um bocadinho esponjoso, mas eu acho que isso é comum aos carros elétricos todos, e tem uma coisa muito boa que eu tenho muita pena de não ter no meu ID3, que é a função de brake ou de aumento da regeneração, é controlado com patilhas atrás do volante. Portanto, eu do lado esquerdo aumento a regeneração, portanto o carro tem mais efeito de travão cada vez que eu levanto o pé, e do lado direito eu tiro essa regeneração para o carro chegar até a ir só à vela a descer. Isso é muito prático, eu não tenho que ir à alavanca brake, drive, que é o que eu tenho que fazer no meu ID3. Se bem que nós temos também, o carro já funciona obviamente com as câmaras que tem para a frente e o sistema de radar, ele calcula a regeneração em função do trajeto e em função do trânsito que vai à nossa frente. Portanto, se detecta um carro à frente, ele começa logo a abrandar, se não há carros à frente, pode até deixar o carro ir à vela, ou então comandamos nós que tipo de regeneração é que queremos ter. Funciona super bem. O carro tem uma excelente visibilidade, nós temos uma posição de condução relativamente elevada, espelhos retrovisores enormes, boa visibilidade para trás, apesar daquele vidro bastante inclinado aqui da porta, e a visibilidade para a frente realmente é extraordinária. Este carro tem um teto panorâmico, com uma cortina de correr, boa, porque neste fim de semana em que eu fui, portanto foi fim de semana de 18 e 19 de outubro, teve um calor imenso. Nós rumámos daqui até Cabanas de Tavira, que é a nossa segunda casa, e a segunda casa no sentido de não temos casa, mas é a nossa segunda terra para onde nós vamos quase todos os meses, portanto, e vamos para lá com muita frequência, e é uma viagem que eu faço de bitola de ensaio para os carros elétricos, ou seja, vão todos daqui até Cabanas a 120 km por hora de cruise control ligado, normalmente com 2 pessoas a bordo. Eu saí, quando levantei o carro no parque de imprensa da CIVA, o carro dizia assim, 100% de carga, 511 km de autonomia. Assim que eu liguei o ar-condicionado ainda antes de arrancar, baixou a autonomia para 479 km. E numa deslocação de 52 km da CIVA até à minha casa, a autonomia caiu 100 km. Portanto, lá está mais uma vez, a projeção das autonomias é um bocadinho o que a marca diz, mas depois a realidade é outra completamente diferente. Isto conduzindo sempre, religiosamente, sem passar dos 120 km por hora. Sempre em autoestrada. Eu fiz 800 km, dos quais 600 foram feitos em autoestrada, a 120 km por hora, de cruise control ligado, com ar-condicionado ligado e 2 pessoas a bordo. E de Lisboa para Cabanas, ele dava-me uma estimativa de chegar a Cabanas, portanto são 310 km, à volta disso, de porta a porta, dava-me uma estimativa de chegar ao destino com 13% de autonomia. E o carro para baixo foi a fazer um consumo médio de 22,3 kWh por cada 100 km. É mau. Sobretudo porque são 2 pessoas a bordo, porque não estava vento, porque estava uma temperatura ambiente de 26 ou 27 graus, portanto não estava propriamente uma caloraça que o carro tivesse que ir a puxar pelo ar-condicionado feito doido, e fez 22.4 ou 22.3, qualquer coisa do género. E eu até por precaução, porque eu não gosto de chegar aos destinos com muito pouca bateria, ou já com a bateria no osso, porque depois não sabemos se há algum imprevisto, e ficar com a bateria mesmo no limite, eu não gosto. E portanto parámos em Almodóvar, demos-lhe um encosto de 10 minutos, beber água, fazer um xixi e seguimos viagem. E 10 minutos nos carregadores Ionity é o suficiente para carregar 20 ou 30% da bateria. Porque este carro carrega até 135 kW em corrente contínua, e portanto não é particularmente brilhante, que eu acho que há muita da concorrência que já faz velocidades de carregamento claramente superiores, mas este carrega a 135 kW em corrente contínua. E portanto ali 10, 15 minutos de encosto, comemos um geladinho, bebemos uma água, fizemos um xixi e aquilo carregou tipo 30 ou 40% da bateria, qualquer coisa do género. Pronto, seguimos viagem para Cabanas e lá chegámos muito cansadinhos, mas fui muito desiludido com os consumos. Tivemos a sorte, mais uma vez, em outubro, apanhámos um fim de semana absolutamente extraordinário em Cabanas. Apanhámos levante, portanto aquela parte em que o mar fica mais revolto, mas a temperatura da água do mar estava a 22 graus.
e nós ainda fomos à praia. Eu ainda dei mergulhos no mar, demos os 2 mergulhos no mar e estava absolutamente divinal porque a praia estava deserta. Espetacular. Aquilo realmente é um sítio do país onde eu arranjo todas as desculpas e mais algumas para ir, porque é um Algarve ainda num estado muito mais puro e sossegado, e sobretudo fora da época do boliço do verão de julho e agosto. Aquilo é uma santa paz, eu adoro ir para ali. Portanto, levámos o Tavascan, ainda aproveitei para tirar umas fotos ali ao pé do Tavascan, ali no estacionamento ali mesmo em Cabanas, com a vista dos barquinhos, estava a maré cheia, estava realmente assim um verdadeiro espetáculo. Nesse dia decidimos ir carregar o carro, fomos tomar um drink ali ao Verde Lago Resort, que é ali um sítio perto da Praia Verde, onde tem lá um super carregador. Demos-lhe ali um encosto para aí de 25 minutos e carregámos a bateria a 100%. E ainda fomos à Ayamonte comer um choco frito e uns revueltos e voltámos então para Cabanas nessa noite. No dia a seguir eu meti-me ao caminho de volta para Lisboa, aí saí de Cabanas com a bateria a 88%, e eu vim para cima, porque eu pensei assim, eu vou daqui direto à Siva, onde vou deixar já o carro no domingo e levo o meu ID3 de volta para casa. E estava a ver se conseguia ir direto de Cabanas até à Siva. O carro com 88% de bateria, que me dava uma autonomia estimada da volta dos 370 km. A bem da ciência, em vez de ir a 120, fui a 110. E vocês já podem ter uma noção da diferença de ir a 110 ou a 120, o carro foi a fazer médias de 19 e picos a 110, portanto bem longe dos 22 que fez a 120 para cima. Também não estava vento, a temperatura ambiente esteve sempre nos 24, 25 graus, ar-condicionado ligado, as mesmas 2 pessoas e a mesma viagem. Nós fizemos 110 km por hora até Almodóvar, onde eu decidi parar para xixi e comprar uma garrafa de água. E o carro passou, quando parámos em Almodóvar, tinha 60% de bateria e carregou até 71% de bateria. Portanto, carregou apenas 10% porque nós só tivemos parados literalmente 5 minutos. Parámos no Ionity novamente. Arrancámos com 71% de bateria de Almodóvar em direção à Siva. Eu cheguei à Siva com 18% de carga. 18% de carga que me dava uma autonomia estimada de 63 km ou qualquer coisa do género. E o carro acabou por apresentar overall, no consumo todo, ao longo destes 800 km, 20.3 ou 20.4, se não me falha a memória, foi a média registada de 800 km, dos quais 600 em autoestrada, mas tive que fazer ali uma concessão à velocidade. 110, 120 não altera muito a hora prevista de chegada em 300 km de deslocação, e portanto, mas pude perceber que a 120 o carro se calhar faz 21, 22 e a 110 faz menos de 20. É significativo. Obviamente que é muito aborrecido comprar um carro com 340 cavalos para andar a 110 km por hora, mas lá está, é uma escolha comprar o carro de 340 cavalos, porque podemos comprar o carro de 286, que eu acho que vai fazer melhores autonomias, porque tem menos um motor para gastar energia, e se é para andar a 120, tanto faz ter 286 cavalos como ter 340, porque o resultado final vai dar exatamente ao mesmo. Em vez de termos 5 segundos e meio de 0 ao 100, se calhar temos 7, mas eu acho que é irrelevante para o tipo de carro que estamos a utilizar. Portanto, eu só para ver se eu não me esqueci de nada do que eu queria dizer. Isto é tudo coisa muito bem, sim senhor. Ok. Portanto, a utilização deste Tavascan VZ revelou-se, como outros SUVs desta dimensão, peso e potência, como algo que as marcas gostam de divulgar. 500 km de autonomia, mas são 500 km de autonomia em cidade, ponto. E eu acho que as marcas têm que começar claramente, eu acho que já se caminha nesse sentido, para anunciar qual é a autonomia máxima em cidade e qual é a autonomia máxima em autoestrada. Porque eu não percebo que é que este carro com 340 cavalos tem a mesma bateria do de 286, quando no grupo já há uma bateria para a ID Buzz 7 lugares de 90 kWh ou 92, ou lá o que é, com autonomia, com úteis 86. Portanto, já faria alguma diferença no caso deste carro. Portanto, estamos aqui a falar de um carro que fez uma média de 20, ou 20,5. Estamos a falar, se multiplicarmos isto por 3, estamos a falar de 62 ou 63 kWh úteis gastos. Numa bateria que tem 77, ficamos com 10 kWh para 50 km. Portanto, temos uma autonomia real em autoestrada de 350 km. Como ninguém no seu perfeito juízo vai andar com o carro até zero, devemos contar com uma autonomia real de 300 km. Ok, Lisboa-Vila Moura dá para fazer sem stress, Lisboa-Cabanas dá para fazer sem stress se formos a 110, se formos a 120 já não dá para fazer Lisboa-Cabana de uma assentada, porque vamos chegar ao destino já com a bateria a fumos, e isso não só não dá não só não dá saúde à bateria,
como causa ansiedade a quem vai utilizar o carro. Portanto, de 500 estamos a passar para autonomias dos 300, 350, sempre condicionados com a velocidade a que circula. Mais uma vez, os carros do grupo VAG não têm sido dos melhores exemplos em termos de eficiência energética. Acho que as baterias têm uma capacidade, quanto a mim, adequada, 80, 70, 75, 85, mas realmente estes motores oferecem pouca eficiência, porque estes consumos de 20, 21, 22 têm sido uma constante nestes automóveis. Não estão sozinhos, porque ainda vocês recentemente viram o meu ensaio ao EX90, em que eu fiz de Cabanas para Lisboa, fiz um consumo médio de 27 ou 26, ou o que é que foi, porque tinha vento de frente, e mesmo a 120, com duas pessoas a bordo, aquele Shaimit, que não tem outro nome, veio a gastar ali energia, que era uma coisa bárbara, apesar da marca dizer que aquilo faz 600 km, não faz coisa assim nenhuma, faz 300 e é se não formos a mais de 115. Portanto, caros amigos, este é o meu veredicto do Tavascan VZ, é o meu ensaio, é a minha opinião. Acho que o carro tem muitas qualidades, adorei a qualidade de construção, adorei o interior, muito jovem, é um carro super cool por dentro, sobretudo com a luminosidade do teto panorâmico e as luzes à noite, a robustez, os comandos todos super fáceis e super intuitivos de utilizar, desde que se desliguem as ajudas eletrónicas para não estarmos constantemente a ser aborrecidos pelos sistemas eletrónicos do carro. Um carro espaçoso, boa bagageira, não é o carro mais confortável do mundo, um carro com nível prestacional muito simpático, as ultrapassagens fazem-se num ápice, temos quase 680 Nm de torque, que fazem os 2.275 kg do carro parecer 500 kg de um 2 cavalos. O carro acelera muito bem, mas voltamos ao mesmo, para que aquilo que é 340 cavalos e 2 motores, se eu na realidade para viajar tenho que me circunscrever a 120 km por hora, e com isso também fazia num modelo de 286 cavalos, ou até com uma motorização de 204 cavalos, que também existia noutros, e continua a existir, noutros modelos do grupo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e dizerem-me o que é que acharam deste carro, está bem? Cupra Tavascan VZ. Um abração e até à próxima.